alguns pontos principais, como a influência da filosofia da linguagem no Hart, aquela ideia de que existem casos claros, casos de penumbra no direito, porque o direito se vale da linguagem comum e, portanto, a gente só tem argumentos para reforçar ou enfraquecer a aplicação de um determinado conceito, quer dizer, a subsunção de um caso concreto a um determinado conceito mais abstrato, né? Que vai gerar um debate importante que a gente começa a ver hoje no capítulo 6, acho que é, né, do livro, quando o Hart fala que existem dois tipos de padrões, quer dizer, existe um grande espectro de modos do direito se comunicar. Eu vou fechar a porta lá. Pode fechar? É... E aí o Hart fala comunicação desde exemplos concretos, que é quando, especialmente é comum quando você está aplicando precedentes judiciais, você tem que fazer uma analogia entre o caso decidido anteriormente e o caso atual, até a comunicação por padrões mais abstratos, como seria a aplicação de uma norma legal geral e abstrata a um caso mais individual e concreto, né? Então, bom, eu queria, para reforçar essa comparação, para reforçar um pouco da teoria do Hart, queria só lembrar, fazer uma comparação com alguns elementos do Kelsen, e depois a gente já partir para o próximo autor, que é o Fuller, a partir também de uma comparação com o Hart, né? Então, comparando o Hart primeiro com o Kelsen, depois com o Fuller, espero que isso ajude a esclarecer um pouco mais dessa teoria do Hart, que, como a gente vem vendo desde o começo do semestre, é a principal versão de positivismo jurídico, pelo menos no mundo anglo-saxão, né, em língua inglesa. Bom, e a gente viu que as influências filosóficas do Hart são diferentes daquelas do Kelsen, né? O Kelsen tinha aquela tentativa de construir uma teoria do conhecimento jurídico inspirada no método que o Kant aplicava para estudar o conhecimento científico da física, da matemática. E o Kelsen tentou aplicar isso ao direito, essa ideia da crítica de uma razão pura teórica, como se o direito fosse um fenômeno do mundo que você pudesse descrever e descrever os pressupostos para conhecer o direito, né? E daí vem, por exemplo, a ideia de norma fundamental do Kelsen como aquele pressuposto para você conhecer o direito, como aquela cadeia de validade. E o Hart tem uma concepção bem diferente, que é: vamos estudar como as pessoas usam os conceitos jurídicos. Então, embora o livro chame o conceito de direito, o Hart não vai dar uma definição, não vai estipular uma definição de direito, mas sim vai tentar esclarecer como as pessoas usam o conceito de direito e como elas usam os conceitos jurídicos no dia a dia, na solução de disputas. E daí o Hart vai fazer aquela explicação que é o objeto do seminário de hoje, né? De explicar por que o direito surge na sociedade. Então, ele faz uma descrição meio sociológica, com aquelas hipóteses de que o direito resolve alguns problemas sociais que persistiam quando você tinha uma ordem pré-jurídica, ou pelo menos o que não era direito positivo, era o costume, né? Aqueles problemas associados ao costume, porque o direito, em primeiro lugar, o direito está muito associado no Hart à ideia de regra, né? O Hart se pergunta desde o começo do livro qual é a relação do direito com a ideia de regra e com a ideia de força, de coerção, né? E, e ele vai dizer que o direito nem sempre é coercitivo, como tende a dizer o Kelsen, né? Para o Kelsen dá uma definição de ordem jurídica, né? Ele diz: é uma ordem social coativa. O direito sempre implica o uso da força.
ou pelo menos a ameaça do uso da força. Por isso, aquela ideia de que toda norma jurídica, direta ou indiretamente, é garantida por uma sanção, né? Por uma ameaça de um mal. E para o Hart, não, nem toda norma jurídica é garantida por uma sanção, até porque você tem normas que atribuem poderes, aquela ideia de que as normas que regem os testamentos, os contratos, o direito privado, atribuem poderes. Se você não praticou, não fez um contrato seguindo a formalidade devida para aquele tipo de contrato, o contrato vai ser nulo. Você não vai ter o efeito jurídico daquele seu ato, né? Não vai ser um ato jurídico propriamente dito. Mas não é uma sanção a nulidade. Assim como se um parlamento não, se uma lei não passa no Congresso Nacional, você não diz que aquilo é uma sanção, o fato da lei não ter sido aprovada. Não, ela não cumpriu os requisitos necessários para que aquela decisão fosse transformada em lei, em norma, né? E, bom, portanto, o Hart vai dizer que o direito nem sempre é coercitivo, nem toda norma jurídica tem uma sanção, mas o direito sempre envolve o conceito de regra, né? E o que a gente tem numa situação, vamos dizer, de partida da humanidade, em qualquer grupo social, você tem regras. Você tem esses padrões compartilhados de críticas, de crítica, de orientação das decisões, de justificação das decisões, de orientação das condutas. Mas os padrões costumeiros sofrem de alguns problemas, vai dizer o Hart, né? É difícil mudar. Esse é um primeiro problema. O caráter estático, ele diz, do costume. O costume só muda ao longo de muito tempo. Você não consegue adaptar esses padrões de crítica, de orientação da conduta a novas circunstâncias, circunstâncias imprevistas, a casos novos. Então, só o direito positivo é que tem essa capacidade de adaptação mais imediata à novidade, né? Claro, e aí, especialmente, e aí, claro, você tem duas grandes formas de direito positivo. A jurisprudência talvez seja até o common law, o direito baseado na jurisprudência, nos precedentes, talvez seja até mais adaptável, mais flexível, porque aparece um novo caso diante do juiz, ele tem mais liberdade para argumentar e para adaptar o precedente à nova situação. Mas também, quando você tem um novo fato, como a adultização das crianças, você pode aprovar uma lei no parlamento brasileiro. Embora o parlamento brasileiro não aprove nada, né? Só fale que vai regular, mas não regule nada. Mas o ponto importante é, bom, o conceito de regra está presente no costume, né? O costume também dá esses padrões comuns de orientação das condutas, só que é difícil mudar esses padrões. Então, vai dizer o Hart, o direito positivo tem essa vantagem da sua mutabilidade ser controlada pelo próprio direito, ser uma alteração voluntária, deliberada, desses padrões de crítica e de orientação, que são as regras. E aí o Hart vai explicar. Por isso que o direito positivo não se compõe apenas de regras de conduta, ele se compõe também de regras de alteração do próprio direito positivo, que o Hart vai dizer é um tipo de regras secundárias, no sentido de que é uma regra que não se refere às condutas, mas é uma regra que se refere a como alterar as próprias regras de conduta, né? Regras de alteração, por exemplo, do processo legislativo. Por exemplo, aquilo que está na Constituição, quais são os tipos de lei, em sentido mais amplo, de ato do Poder Legislativo, emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar, decreto legislativo, para quais são os requisitos para aprovar cada um desses tipos legais. Tem alguns você precisa de maioria absoluta no parlamento, você precisa ter, por exemplo, 41 dos 81 senadores. Outros tipos de lei você consegue aprovar só com a maioria relativa, a maioria dos presentes, né? Por exemplo, sei lá, no limite, estando presentes 21, estando presentes 41 senadores, se você tiver o apoio de 21, você consegue aprovar uma lei ordinária. Então, toda essa regulação do processo legislativo é uma novidade
que é explicada pela vantagem que dá essa alterabilidade deliberada do direito, né? Aí o Hart vai explicar também. O costume tem um outro problema que é a ineficácia. O que é um pouco curioso, porque se é um costume, geralmente a gente tem que pensar que é algo efetivamente praticado, né, na comunidade. Justamente o grande problema do direito positivo é quando o direito positivo, as normas, não são aplicadas na realidade. Quer dizer, você tem um costume contra a legem, você tem um costume que vai numa direção, o direito positivo vai em outra, e, portanto, ele não é eficaz. Mas o White vai dizer, o próprio costume pode não ser eficaz em certas situações. As pessoas podem não se sentir constrangidas pelo costume, porque você tem uma zona meio cinzenta entre o que é obrigatório, que seria o costume propriamente dito, que tem um sentido de obrigatoriedade dentro daquela comunidade, um padrão de conduta vinculativo, e o que seria um mero hábito, uma rotina, o que seria aconselhável, mas não obrigatório, né? Então, seria difícil diferenciar o que é meramente um conselho, um hábito, uma rotina, do que é obrigatório numa situação que você só tem o costume. E o Hart vai dizer que aí está a explicação embrionária, vamos dizer, a justificativa histórica, a explicação funcional, por que surgiu o poder judiciário, por que surgiu uma função centralizada na sociedade encarregada de aplicar as normas aos casos concretos, de constatar se as pessoas estão obedecendo ou não esses padrões de conduta, essas regras, e punir quem não esteja seguindo esses padrões, né? E aí o Reich vai chamar isso das regras de jurisdição, as regras de julgamento, que tem a ver no nosso direito positivo, especialmente com as regras processuais, né? Processo administrativo, processo civil, processo penal, processo constitucional. Como você chega ao Poder Judiciário para reclamar de uma violação de direito, reclamar de uma ineficácia do direito, no fim das contas, né? Numa ordem costumeira, você não tem um órgão centralizado que impõe as regras, né? Bom, e, então, o segundo tipo de regras secundárias, as regras de julgamento, de jurisdição. Muitas vezes se traduz como regra de adjudicação, que é o termo em inglês é adjudication. Mas a adjudicação no direito brasileiro, no direito processual, é uma coisa muito específica, que é a atribuição de um bem no final do processo civil. O juiz designa um bem para responder, né, pelas dívidas do condenado. Então, a adjudicação tem um sentido mais específico no direito brasileiro. A melhor tradução é jurisdição ou regras de julgamento. Enfim, são as normas processuais. E o Hart vai dizer, e esse é o ponto mais importante, mais original da teoria do Hart, que o direito positivo também serve para resolver um terceiro problema do costume, ao lado desse caráter estático do costume e ao lado do problema da ineficácia eventual do costume, que é o problema da incerteza. Mais uma vez, relacionado àquilo que eu dizia, você não sabe se algo é obrigatório ou é meramente aconselhável, você não, ou você pode ter situações que você não tem um costume consolidado, você não tem um padrão de orientação. Portanto, você não tem uma regra. E o Hart está dizendo que o direito é justamente uma parte importante da sociedade porque ele dá regras, ele dá padrões de orientação. E no costume podem faltar padrões de orientação sobre certas atividades, né? E aí vai dizer o Hart que o direito positivo, então, contempla um terceiro tipo de regras secundárias, que é a regra de reconhecimento. E a regra de reconhecimento, ao contrário das regras
de alteração do direito, como as regras do processo legislativo, ao contrário também das regras de julgamento, como as regras do processo civil, penal, tudo mais, essa regra de reconhecimento não é uma regra positiva, não é uma regra que está escrita em alguma fonte formal do direito. Ela é um padrão, ela é um costume compartilhado especialmente entre as autoridades que aplicam o direito, né? E esse costume pode indicar fontes formais do direito, pode indicar quais são os critérios que as autoridades usam para identificar o direito válido. Então, esse é um ponto importante, porque aqui o Hart dá uma explicação que, em tese, seria muito mais clara do que a hipótese da norma fundamental do Kelsen, né? O Kelsen diz: toda a minha teoria se baseia numa ficção científica, numa ficção que sustenta uma análise científica do direito, que é a ficção de uma norma fundamental. É a ficção de que na origem do direito está não um ato de poder, mas um pressuposto normativo, né? A gente sabe que na prática uma ordem jurídica começa por um ato de poder. O poder que consegue se estabelecer dá início a uma nova ordem jurídica, que é, enfim, a gente pode chamar de poder constituinte, né? Mas o Kelsen diz, eu tenho que pressupor algo anterior ao poder constituinte, em certo sentido, que é uma ficção, um pressuposto mental, que é a norma fundamental. É algo que vai atribuir o sentido do dever ser a esse ato de poder, né? Porque eu não posso derivar de um mero fato social um dever ser. Como é que eu derivo o sentido normativo? Se o direito é um conjunto de normas, como é que eu derivo uma norma de um fato? Porque ela diz isso é impossível. Eu tenho que pressupor que existe uma norma anterior que me manda seguir esse fato, né? Seguir as normas postas por quem está no poder. Na explicação do Kelsen, seria o primeiro constituinte histórico, né? Quem dá início à ordem jurídica. Bom, mas o Hart, em vez de contar com essa ficção, essa construção mental, o Hart vai dizer que é possível identificar o direito positivo pesquisando empiricamente como as autoridades que aplicam esse direito encontram, quais são os critérios que essas autoridades usam para identificar esse direito. Por isso a ideia de que existe a regra de reconhecimento, que é a convenção sobre quais são os critérios para identificar o direito. Por exemplo, tem enfim, um juiz brasileiro fez uma tese tentando descrever qual seria a regra de reconhecimento do direito brasileiro. Diz ele, a regra de reconhecimento do direito brasileiro poderia ser a seguinte: fazem parte do direito brasileiro todos aqueles atos jurídicos que forem conforme as leis aprovadas no Congresso Nacional, nas assembleias estaduais ou nas câmaras municipais, e que não viram, nem em termos formais do procedimento, nem em termos materiais do conteúdo, aquilo que está previsto na Constituição Federal, nas constituições estaduais e nas leis orgânicas dos municípios e do Distrito Federal. Bom, é uma descrição o mais abstrata possível daquilo que a gente pode entender como a regra de reconhecimento do direito brasileiro. Tudo aquilo que for conforme a legislação brasileira e não for contrário à Constituição é entendido no Brasil como direito válido. Ou, de maneira um pouco mais concreta, eu poderia dizer que a regra de reconhecimento do direito brasileiro é de que tudo aquilo que foi instituído conforme a Constituição Federal e sem contrariar a Constituição Federal, conforme Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, quer dizer, todas essas leis mais formais, procedimentais, todos os atos que seguirem essas normas fazem parte do direito brasileiro. Claro, aí estão incluídas todas as leis que seguiram os procedimentos previstos na Constituição, o Código Civil, o Código Penal, todos os códigos.
Mas, enfim, eu poderia descrever com maior ou menor detalhe aquilo que a gente entende como sendo parte, como sendo o critério que identifica o que é ou não é parte do direito brasileiro. Bom, e o Hart diz que isso é um fato social, né? Então, se a gente pegar um trecho que inclusive está na parte do seminário de hoje, o Hart vai dizer que existem duas condições necessárias para que você afirme que existe um sistema jurídico. Aqui, por um lado, as regras de comportamento que são válidas segundo os critérios últimos de validade do sistema devem ser geralmente obedecidas. Então, é um ponto similar aqui àquela ideia do Kelsen de que a validade pressupõe um mínimo de eficácia, né? Tanto a validade, para você dizer que existe direito brasileiro, a validade global de uma ordem jurídica pressupõe um mínimo de eficácia global da ordem jurídica. Não é que todas as regras sejam seguidas no Brasil, mas eu tenho que pressupor que, minimamente, as pessoas sigam ou sejam punidas por não seguirem essas regras. Então, mínimo de eficácia. E também, cada regra individualmente considerada, eu tenho que pressupor que haja um mínimo de eficácia, senão ela foi revogada por um costume contra a lei, né? Bom, então, aí diz o Hart. Então, eu tenho esse mínimo de eficácia, eu preciso pressupor que as regras de conduta que são válidas, segundo os critérios últimos de validade do sistema, são geralmente obedecidas, e o segundo ponto é definir o que são esses critérios últimos de validade do sistema, né? Dizer que as regras de reconhecimento especificando os critérios de validade jurídica e suas regras de alteração e julgamento devem ser efetivamente aceitas como padrões públicos e comuns de comportamento oficial pelos funcionários. Então, tem hora que o Hart fala de regras de reconhecimento no plural, no sentido de que a regra de reconhecimento, a convenção dentro daquela comunidade pode indicar várias regras, vários padrões de identificação do direito, mas no fundo todos eles remetem a uma convenção. Quer dizer, os juízes têm que ter consenso sobre como identificar o direito. As autoridades que aplicam o direito, mas no fim da conta, principalmente os juízes. Claro, principalmente os juízes dos tribunais superiores e principalmente os juízes do STF, no caso do Brasil. Você tem uma certa gradação assim de quem tem o poder maior de definir o que é ou não direito, né? Claro, a gente, quer dizer, o cidadão comum não vai ter tanta clareza sobre quais são os critérios para identificar o que faz ou não parte do direito brasileiro. Ele vai seguir as orientações que estão na mídia, na cultura em geral, vai pedir um conselho com um advogado. A gente que estuda direito vai ter a nossa visão sobre o que conta ou não como direito válido, mas no fim das contas são as autoridades que tomam as decisões, que modificam o direito, que têm maior influência nessa definição, né, do que é a regra de reconhecimento, ou esse conjunto de regras de reconhecimento que compõe a regra social, né? E aí diz o Hart, a primeira condição, essa das regras serem geralmente obedecidas, é a única que os cidadãos privados necessitam satisfazer. Podem obedecer cada qual por sua conta apenas, e sejam quais forem os motivos por que o façam. Não importa se você está obedecendo a regra por concordar com ela, ou porque ela está de acordo com a sua concepção religiosa, ou porque você acha que deve obedecer às regras, mesmo que você discorde. Não interessa, interessa que você está cumprindo. Embora numa sociedade sã, eles aceitem de fato, frequentemente, essas regras como padrões comuns de comportamento e reconheçam uma obrigação de lhes obedecer, ou reconduzam mesmo essa obrigação à obrigação mais geral de respeitar a Constituição. Então, a condição da parte dos cidadãos é o mínimo de obediência ao direito em geral. A segunda condição deve também ser satisfeita pelos funcionários do sistema. Eles devem encarar essas regras como padrões comuns de comportamento oficial e considerar criticamente como lapsos os seus próprios desvios e os de cada um dos outros. Bom, o fato é, claro que pode ter alguma divergência, como existe em qualquer regra, que aliás é o tema do capítulo aqui, pode ter uma divergência, casos em que você não sabe
se a regra se aplica ou não, e isso vale inclusive para a regra de reconhecimento. Situações em que você não sabe se aquela norma é válida ou não, se ela cumpriu ou não os requisitos de validade. E para isso, por exemplo, você tem uma série de institutos agora na interpretação da Constituição, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, que pode declarar algo como interpretação conforme a Constituição. Existe mais de uma interpretação possível de uma regra, mas eu vou interpretar apenas da maneira em que ela é compatível com a própria Constituição. Por exemplo, aí já nem é tanto um caso de interpretação conforme a Constituição, mas é uma tentativa de dar a melhor interpretação possível a uma regra que está dentro da própria Constituição, originalmente, que é a regra do casamento, né? Que está escrito na Constituição. Casamento é a união entre homem e mulher. O STF interpretou que, segundo o princípio da igualdade, que também está na Constituição, embora não haja hierarquia entre as normas dentro da própria Constituição, para compatibilizar essa concepção, vamos dizer, mais restritiva do casamento com a ideia de igualdade, o STF fez uma analogia dizendo que está contemplado na ideia de casamento a união como afetiva. É uma interpretação sistemática da própria Constituição. Quer dizer, um caso que você não sabia se estava ou não dentro do conceito de casamento, o STF incluiu no conceito de casamento. A mesma coisa acontece com a regra de reconhecimento, diz o Hayek. Esses padrões para identificar o direito positivo. Tem situações de incerteza, que você não sabe se algo cumpriu ou não os requisitos para fazer parte do direito brasileiro. Por exemplo, o ministro Flávio Dino, parece que decidiu ontem, não é? Que as sentenças e as normas vindas de outras jurisdições só valem no Brasil se forem explicitamente endossadas pelo STF, né? As decisões estrangeiras só se tornam parte do direito brasileiro, em certo sentido, só podem produzir efeitos no Brasil se referendadas pelo STF. Bom, então, você também pode ter patologias, diz o Hart, no direito positivo, situações que você não consegue determinar bem se aquela norma é válida ou não, quer dizer, se aquilo tem força jurídica ou não. Mas existe uma regra, existe um padrão. Esse é um ponto muito importante para o Hart, porque volta aquela batalha dele contra o realismo jurídico, no sentido de que o direito não é só um conjunto de previsões, previsão se a pessoa vai ser punida. Vocês lembram, na aula passada, ele discutia a teoria preditiva do dever, do Bentham, que definia o dever não como algo metafísico, algo que é moralmente devido, mas o Bentham dizia o dever é meramente a probabilidade da pessoa sofrer uma punição se ela contrariar um certo padrão. Então, o dever é evitar a sanção, né? E o Hart está aqui tá criticando aqui a ideia de que o direito é apenas um conjunto de previsões sobre o que as cortes vão decidir, que é uma frase famosa do Holmes, né? O juiz do final do século XIX, da Suprema Corte Americana. E o Hart está falando, não é só uma questão de previsão sobre o que as cortes vão decidir, é o fato de você ter um padrão pelo qual você pode criticar e dizer que uma decisão é errada, que ela considerou algo como jurídico sem ser jurídico, ou vice-versa. Mas existe um padrão compartilhado, que não é só sua opinião pessoal de que a decisão está errada. Ela feriu algum padrão dentro da comunidade jurídica, né? Isso é a regra de reconhecimento. Então, a regra de reconhecimento é um fato social que você consegue pesquisar e ver o que os juízes estão entendendo ser parte do direito, né?